Ele está aqui neste lugar, Ele contempla o meu e o seu coração, e nós estamos aqui para servi-lo, amém? Fique de pé ainda, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Vamos aproveitar toda essa empolgação de que nós somos o povo adquirido, santo do Senhor, separado para Ele, e nós estamos debaixo e na condução da palavra de Deus sobre nossas vidas, amém? Que nós possamos viver assim. Marcos capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14. Abra sua Bíblia, coloque aí no ponto que a sua Bíblia aí, ainda teremos também aqui o Data Show disponível, mas é tão importante quanto nós termos acesso à palavra, é nós entendermos aqui o caminhar de Cristo por toda a palavra, amém? E é o caminhar de Cristo por toda a palavra que nós estaremos nessa noite, direção para as nossas vidas. Marcos capítulo 1, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, e nós vamos ver aqui um início de ministério de Jesus. Diz assim: depois que João foi entregue à prisão, aqui está falando sobre João Batista, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão, André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, eu farei que vocês sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, imediatamente o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai Zebedeu de um barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali Jesus ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem, com um espírito imundo, demônio, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus e disse, dizendo: cala-te, sai dele. E então o espírito imundo, convulsionando, clamou com grande voz e saiu. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, aos espíritos malignos, aos demônios, e eles lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia, e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. Amém? Até aqui. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, aqui a tua palavra é lida diante de todos, e nós queremos agora que teu Espírito Santo nos direcione. Que não seja nada de nós mesmos, que não seja nada do homem, que não seja nada de sabedoria humana, que seja o teu Espírito Santo ministrando a cada coração aqui. Que nós possamos enxergar no teu caminhar, no teu passo a passo, no teu mover, a tua glória sobre nós. E que nós possamos sair daqui cheios da tua presença e daquilo que o Senhor faz por nossas vidas. É o que te pedimos e já agradecidos somos em nome de Jesus. Somente os membros dessa igreja podem se assentar. Não quero constranger você que é nosso visitante. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Olha quanta gente bonita aí, ó. Olha quanta gente bonita. Vamos todos dizer a essas pessoas: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Voltem sempre, esta é a casa do Deus Todo-Poderoso. Fique à vontade neste lugar, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos.
Aleluia. O reino de Deus chegou. Acho que você não ouviu. O reino de Deus chegou. Amém? Que maravilha. Como é importante sabermos que o reino de Deus já chegou sobre nossas vidas. Amém? O reino de Deus já chegou sobre a sua vida. Amém? Se o reino de Deus chegou sobre a sua vida, haverá transformação, haverá milagres, haverá cura, haverá restauração, porque o reino de Deus, quando chega sobre nós, ele traz novidade de vida. Amém? É isso que a palavra de Deus aqui, nesta passagem ainda, dentro do capítulo 1 de Marcos, vem a nos trazer sobre uns passos de Jesus. E o reino de Deus chega, Cristo começa a anunciar essa verdade. Por isso eu quero começar nessa noite com uma pergunta para você. Você é seguidor de Jesus? Amém? Quantos são seguidores de Jesus aqui? Quantos são seguidores? Oh, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Nada melhor do que seguirmos esse mestre. Nada melhor do que estar ali aos pés dele. Nada melhor do que termos a direção que ele tem para nossas vidas. Mas entenda uma coisa. Quando Cristo ele inicia o seu ministério, a primeira coisa é que ele olha para os seus seguidores e fala assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Para todos os seguidores de Jesus, há uma mensagem central: arrependimento. Amém? É necessário, para fazer parte do reino de Deus, nos arrependermos. Cristo proclama em seu início de ministério que o reino de Deus está cumprido, o reino de Deus chegou, agora é a hora do reino de Deus, está chegando sobre nós, por isso é necessário arrependimento, é necessário crer nesse Evangelho. Por isso, quando a palavra de Deus ela nos traz isso, esta verdade, ela nos traz esse enunciado sobre o Evangelho de Cristo sendo pregado, o que nós precisamos entender nessa noite é que se nós somos seguidores de Cristo, nós precisamos deixar de ser seguidores. Porque para fazer parte do reino de Deus, é necessário ser mais do que simplesmente um seguidor. Entenda, por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, ele arrebanhava, saía, andava com uma multidão de pessoas que estavam o seguindo. Mas em cada um daqueles corações havia uma intenção. Cada um daqueles corações. Uns estavam intencionados assim: poxa, ele está vindo na minha cidade, eu vou lá ver. Outros interessados: eu soube que na cidade vizinha ele curou, é a minha vez. Eu sei que ele pode trazer milagres e eu quero ver para crer. Tipo Tomé, lembra? Eu preciso ver para crer, eu não estou acreditando nisso que estão me falando. Eu vi aquela pessoa que antes tinha uma vida totalmente diferente, totalmente do mundo, totalmente agora fora dos padrões, de repente uma mudança aconteceu, eu preciso ver para crer. É por isso que diante de todos aqueles seguidores, Cristo olha para eles e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou, amém? O reino de Deus chegou sobre a sua vida nessa noite. O reino de Deus está aqui neste lugar. E o reino de Deus traz sobre nós a necessidade de arrependermos. Porque a todo momento Cristo quer que nós deixemos de ser tão somente curiosos. Seguidores curiosos que querem saber como é que está o movimento. Seguidores tão somente de um culto muito bom, fervoroso, maravilhoso. É muito bom estar aqui. Não é muito bom estar aqui? Amém? Que maravilha.
né? Nós podemos estar juntos em comunhão uns com os outros, podemos adorar a Deus, podemos elevar a Ele o nosso louvor, a nossa... Isso é maravilhoso. Mas Jesus Cristo quer mais. Jesus Cristo quer arrependimento do meu e do seu coração. É por isso que nessa noite Cristo nos conclama, aí no versículo 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus quer que nós nos arrependamos? É necessário nós entendermos que nós somos pecadores. É necessário nós entendermos que nós estamos distantes do Pai. É necessário nós entendermos que a todo momento o Pai nos quer perto. Mas é necessário entender que desde Adão, desde o pecado original sobre nossas vidas, nós estamos em total afastamento, distanciamento de Deus. E Deus e Cristo nessa noite te chama para que você possa estar mais uma vez perto do Pai, mas para que nós possamos nos achegar ao Pai, é necessário arrependimento. Ter essa compreensão de que nós somos pecadores, de que nós estamos distantes do Pai, e entendermos que assim como o filho pródigo, lembra? Assim como o filho pródigo resolveu sair de casa, resolveu pegar a sua herança, resolveu sair e estar distante do Pai, ele entendia que ele estava distante. Em um determinado momento ele entendeu, caiu em si, olha, eu estou distante da casa do meu pai. Ele entendeu que em um determinado momento ele cai em si e fala assim, meu Deus, como é bem tratado os servos do meu pai, e eu aqui padeço necessidade, eu preciso voltar. Assim como aquele filho pródigo, qual é o critério para voltar à casa do pai? Arrependimento. Ele cai em si e se arrepende. Eu já sei o que eu vou fazer. Olha só o que aquele filho pródigo resolve fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar diante do meu pai. Eu vou falar assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate pelo menos como um dos teus empregados. Deus nessa noite nos quer perto. Deus nessa noite nos quer muito mais do que simples e meros seguidores. Quem precisa de seguidor é quem tem Instagram. Não é isso? Deus quer filhos de volta à casa do Pai. Deus quer filhos agora regenerados, tratados, para fazerem parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus? Você sabe o que é reino de Deus? Reino de Deus é governo. Reino de Deus é um rei que governa sobre tudo e todos, e que debaixo dele existem súditos, servos, que atendem às vontades do rei. Nós precisamos ter essa compreensão nessa noite. É maravilhoso e lindo quando Cristo está falando, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, chegou. Se o reino de Deus chegou sobre nossas vidas, Cristo está anunciando que há uma autoridade agora, há um governo agora, há um poder agora, que está acima de nós, e que agora quer governar nossas vidas. De nada adianta nós queremos fazer parte do reino de Deus e esquecermos da compreensão do que é reino de Deus. Reino de Deus é o governo dele sobre nós. E o governo dele sobre nós encerra o tempo de governo nosso. Nós andávamos por todo este mundo fazendo as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas intenções. Quando Cristo anuncia que o reino de Deus chegou, é porque o reino dele agora, com o governo, com a autoridade agora, quer governar as nossas vidas. Você está disposto a fazer parte do reino de Deus? Entenda algo importante.
Se você, eu e você, eu me incluo nisso. Se eu e você não fazemos parte do reino de Deus, nós estaremos fazendo parte do reino das trevas. Não tem outro caminho, não temos outra escolha. Ou nós fazemos parte deste reino e adentramos a ele, e damos um passo de fé, de arrependimento, diante deste reino de Deus, o governo dele. Ou nós estaremos fazendo parte do reino das trevas. A palavra de Jesus sobre nossas vidas, ela vem sobre nós com amor, mas ela vem para exercer justiça. A palavra de Deus vem sobre nós agora para que nós possamos deixar o governo de Deus agir, estar na dianteira, tomar o controle. Abra sua Bíblia comigo em uma oração que você já aprendeu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Uma oração que você, com certeza, você aprendeu essa oração, você sabe de cor. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, você sabe ela, você sabe. Você não precisa nem saber onde é que está localizado, você já sabe ela de cabeça. Mas dentro desta oração, Cristo coloca um segredo do reino. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, assim na terra como é no céu. Pronto. Está resumido o reino de Deus aí. Está entregue o reino de Deus. Entenda, é uma escolha fazer parte desse reino. Reino de Deus é governo de Deus sobre nós. É a direção dele agora. Não andamos mais pelas nossas próprias vontades, não andamos mais pelos nossos próprios interesses, não. Acabou. Reino de Deus agora é o governo dele, assim como nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Ei, vem o teu reino. Nós fizemos muitas vezes essas orações, essa oração, sem nos atentarmos aos detalhes. O que nós estamos clamando, o que Cristo ensina aos discípulos, é que é o reino de Deus que precisa ser governo sobre a sua vida. É a vontade do Pai que precisa ser plena, manifesta. Jesus nos ensina agora a entrar nesse reino. Arrependei-vos. Creia neste evangelho. Arrependimento é uma resposta para entrar nesse reino. Como eu entro nesse reino? Através do arrependimento e de uma mudança de vida. Não é mais da maneira como éramos. Como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas agora elas se passaram. Agora tudo é novo. Amém? Tudo é novo. Abra sua Bíblia comigo. João 3,3. Em uma conversa, mais um segredo da palavra. Segredo não, você já leu essa passagem várias vezes. Às vezes nós nos atentamos a uns detalhes. João 3,3. Olha o que é necessário para que nós possamos agora, pelo menos ver esse reino. Ver. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade te digo. Uma conversa que Jesus tem pessoal com Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário um novo nascimento, meu querido. Nessa noite, o arrependimento que Cristo nos chama a fazer diante dele é para que nós possamos agora reconhecermos que somos pecadores e agora tomarmos uma nova posição agora diante dele, de uma nova vida, uma nova realidade. Nascer de novo não é como Nicodemos entra em parafuso nessa conversa com Jesus. Eu tenho que agora ver a minha mãe, eu sou de idade avançada, a minha mãe também, eu tenho que entrar novamente na barriga. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com aquilo que é carne, não tem nada a ver com aquilo que é sangue. É pelo poder do Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você se torne uma nova vida, uma nova realidade. É provar desse novo reino, é provar dessa nova vida, é viver a nova vida em Deus.
Isso é nascer de novo. Nascer de novo é aceitar que o Rei governe a minha vida. Enquanto nós estivermos em dois pensamentos ali, será que eu deixo Deus governar a minha vida? Será que eu faço a minha vontade ou não? Enquanto estivermos nesse caminhar, nós não veremos o reino de Deus. Cristo quer o nosso coração por inteiro, amém? Nós queremos que a palavra de Deus se cumpra sobre nossas vidas. Você quer que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida? Você deseja isso? Mais de 6.000 promessas aqui dentro. Você deseja que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida, sobre a sua família? Amém? Você quer isso? Você quer isso? Deixe que Deus governe a sua vida. Permita isso. Volte para o texto, Marcos ainda. Marcos 16 agora. Jesus está andando, anuncia agora esse reino que chegou. E agora ele anda junto ao mar da Galileia. Ele agora vê Simão, André, versículo 16, Marcos 1,16 comigo. Viu Simão, André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei que sejam pescadores de homens. E eles deixam logo as suas redes imediatamente e passam a seguir. Passa dali um pouco e encontra agora Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco consertando redes. E logo o chamou, e eles imediatamente, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Por que eles deixaram imediatamente todas as coisas? Por que aqueles discípulos, ao ouvirem a voz do chamado de Deus, eles logo abandonaram tudo? A palavra no grego, imediatamente, tem a sua origem no grego, elteos, que tem o significado de prontidão, resposta pronta. Não duvidaram, deram a resposta imediata ao chamado divino. Você já percebeu que muitas das vezes nós temos perdido oportunidades por não respondermos a Cristo imediatamente, com elteos, resposta imediata. Quanto tempo nós perdemos em não respondermos a esse chamado de imediato? Já ouvimos falar de Jesus, já sabemos que Ele é o Filho de Deus, sabemos que Ele é o Salvador, sabemos que Ele nos concede vida eterna. Nós ouvimos isso o tempo todo, e nós ficamos ali com o nosso coração meio que agarrado às redes. Seria uma opção daqueles discípulos ao chamado de Jesus, enquanto eles estavam ali, eram pescadores. Eles poderiam muito bem segurar as redes, olhar para Jesus e falar assim: espere um pouquinho aí, deixa eu finalizar o meu serviço, eu vou contigo mais à frente, daqui a pouquinho deixa eu conversar com os meus empregados aqui. Imediatamente eles responderam ao chamado de Deus. Talvez nesse tempo você tenha se segurado, se agarrado às suas redes, se agarrado a este tempo, se agarrado a esta realidade, e não responder a Cristo, e não tem respondido a Cristo de maneira imediata. Talvez em seu coração, o chamado divino tem tocado o seu coração, tem cada vez mais falado, e nós não abrimos o nosso coração para esse chamado. E a oportunidade passa. Você conhece muitas pessoas que já ouviram essa oportunidade, mas o tempo delas desta vida chegou e não tiveram mais a chance, a oportunidade de receber e tão pouco verem o reino de Deus. Muito nós conhecemos muitas pessoas nessa situação. Estamos apegados às nossas redes. A pergunta que eu faço para você nessa noite: qual a sua expectativa para essa vida? A pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você está esperando nessa vida? O que essa vida pode oferecer de maior
do que o chamado divino de vida eterna para as nossas vidas? O que mais nós podemos querer? Bens, filhos, um patrimônio, status, condições, chegarmos bem ao final da nossa vida sem termos nem certeza se vamos chegar lá? Qual a expectativa que você tem para essa vida, para esse tempo? Quantas vezes mais você precisa ouvir sobre esse chamado? Para vivermos uma nova vida em Cristo, para vivermos este reino, para estarmos dentro deste reino, Cristo nos chama nessa hora, para vivermos agora este reino de justiça, paz e alegria. E Cristo está nos chamando nessa noite. Cristo te chama para uma vida muito maior daquilo que você pode esperar. Cristo estava te chamando para viver uma vida em abundância. Cristo está te chamando para uma vida eterna, porque essa é a grande missão dele. Ele está te chamando para uma vida eterna depois dessa vida, porque nada temos nessa vida por precioso. Cristo está te chamando para uma vida eterna agora, mas para você viver ao reino de Deus nesse tempo, alcançando outras pessoas, fazendo com que o reino de Deus agora adentre em seu ser e Deus governe sua vida. Porque nada nós podemos fazer para nós mesmos. A vida que Cristo tem para nós não se limita ao campo terreno. Ele nos chama para viver aqui o tempo presente, mas para viver o reino de Deus eternamente. Amém? Cristo está nos chamando para isso. Nossa maior satisfação é viver uma vida que agrade ao Rei. Vivermos uma vida que agrade ao Rei. Em um certo momento do ministério de Jesus, um jovem rico chega para ele e faz aquela pergunta que eu costumo colocar, né? Aquela pergunta de 1 milhão. E chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? Jesus olha para ele e fala assim: olha, você conhece os mandamentos? Tem cumprido eles? Não roubarás, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, adore ao Senhor teu Deus. Ei, Jesus, eu já faço isso desde que eu era menino. Jesus então olha agora para dentro do coração dele e fala assim: ei, te falta uma coisa só. Vai, vende todos os seus bens, entregue aos pobres e vem e me segue. Os discípulos relatam que aquele jovem sai cabisbaixo, triste. Sabe por quê, queridos? Porque existia algo que governava o seu coração e não era Deus. Cristo olha para nós, não a forma como nós estamos aqui, como a aparência, como eu estou conseguindo ver cada um de nós aqui, não. Cristo olha e vê o meu e o seu coração. Cristo olha para nós e sabe exatamente o que tem governado nossa vida. Cristo sabe exatamente que para Ele entrar, nós precisamos dar o lugar principal dEle para Ele. Nós precisamos entregar o nosso coração de maneira total para Ele. É por isso que aquele jovem sai triste. Ele sai triste porque ele não consegue se desapegar. Ele não consegue deixar com que o governo de Deus seja inteiro na vida dele. Cristo nos chama para um novo propósito. Volte comigo em Marcos capítulo 1. Obrigado, meu querido. Olha o finalzinho do versículo 16. Lançavam a rede ao mar, pois que eles eram o quê? Pescadores. Eles eram pescadores. Jesus olha para eles e fala assim: ó, vinde após mim, e eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Espera aí. Às vezes nós temos uma concepção errada sobre o reino de Deus. Quando Cristo nos chama para fazermos parte do reino de Deus, Ele olha para nós e quer uma mudança de vida, amém?
Ele quer uma mudança de vida. Só que o meu talento, as minhas habilidades, aquilo que eu já possuo, Deus quer utilizar isso. Deus não quer que você deixe de ser o seu profissional que você já é. Deus quer tão somente te dar um novo propósito. Aquilo que você já é, Cristo agora olha para aqueles homens e fala assim: ei, vocês são pescadores? São? Pois é. Eu agora vou te tornar pescador de homens. Cristo quer usar aquilo que você tem de habilidade, de instrução, de talento, de tudo aquilo que você já recebeu dele, para alcançar mais vidas para o reino. Você já vai fazer parte do reino. Você já adentrou nele. Agora, o que Cristo quer fazer através da sua vida, através daquilo que Ele já te deu, quer que você viva a sua vida com propósito para alcançar mais vidas para o reino. Chamado com um propósito. O que mudou na vida daqueles homens? Um novo propósito. Nós temos pessoas que são muito comunicativas, não é? Tem facilidade de se relacionar. Existem pessoas que chegam no meio de determinadas pessoas, rapidamente elas contagiam. Já viu esse tipo de pessoas? Rapidamente elas contagiam o ambiente, rapidamente elas tornam a alegria daquele momento. As pessoas que estão ao redor dela se sentem até felizes, prazerosas por estarem ao lado dela. Ao mesmo tempo também existem pessoas também que são, pelo amor de Deus, não é? Tem pessoas que, pelo amor de Deus, o que Cristo quer fazer de mudança na nossa vida é fazer e utilizar esta habilidade que temos, o que somos, para alcançarmos agora, vivermos uma vida com propósito. Nós não vivemos agora da mesma maneira como nós éramos. Nós vivemos agora para alcançar mais vidas para esse reino, porque nós entendemos e compreendemos agora que a vida de Deus em nós agora gera em nós, como Ele fala ali com a mulher samaritana, rios de águas vivas vão fluir de dentro de você. Um novo propósito, uma nova realidade, utilizando aquilo que você já é, já tem. Nós não podemos mais andarmos nessa vida, irmos trabalhar, acordarmos, trabalharmos, voltarmos para nossa casa e não termos propósito nisso. Em toda a nossa caminhada, por onde Jesus andava, Ele tinha propósito. Ele vivia numa missão constante de resgatar vidas, trazer mais vidas para o reino. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida onde você está, lá no meio do seu trabalho. Deus quer usar a sua vida lá no meio do seu trabalho para você ser a diferença. É por isso que Cristo olha para nós, olha para os seus discípulos e fala assim: vocês são a luz do mundo. Não esconda essa luz. Pelo contrário, o máximo que puder as pessoas verem isso. Precisamos viver uma vida com propósito. Isso é que viver uma vida nova no reino. Amém? Aí vai cumprindo exatamente o que a palavra de Deus vai nos dizer na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Se é a vontade de Deus que tem que ser feita, então Ele vai utilizar a sua vida para que a vontade de Deus seja completa na vida de outras pessoas. Existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas por este reino, e Deus vai utilizar a sua vida. Deus vai utilizar a sua vida. Versículo 21 comigo. 21 comigo. Então, depois desse chamado, Jesus entra em Cafarnaum, um sábado, indo ele à sinagoga. Ali, o que Jesus estava fazendo? Jesus, ele ensinava. Todo discípulo de Jesus que faz parte do reino de Deus precisa se mover em conhecer mais a este Deus.
Você acha que era por acaso que Jesus Cristo estava na sinagoga? Você acha que ele estava querendo convencer aqueles fariseus de que ele era a luz do mundo, de que ele estava ali atrás? Não, não era isso. Era tão somente querendo agora fazer com que as pessoas o conhecessem, para que pudessem agora aprender dele, para que todos nós possamos nos mover no Evangelho da verdade. Não há como nós recebemos a este Cristo, recebemos o reino de Deus e nos desinteressarmos em conhecer a Deus. Porque se a sua experiência, meu irmão, amada, e aqueles que nesta noite haverão de entregar a sua vida a Jesus, eu creio nisso. Se a sua experiência for real e verdadeira, você vai passar a querer mais dele. É por isso que Cristo está ali naquela sinagoga ensinando. É por isso que Cristo está ali agora, fazendo com que todas as pessoas agora pudessem conhecer mais de quem Ele é. É por isso que eu e você, discípulos de Jesus, pertencentes a esse reino, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Eu tenho desafiado os homens a todos os dias pelo menos um capítulo. Um capítulo. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida cristã, nós temos vivido uma realidade de acharmos que o nosso maior inimigo é o diabo. Nós achamos isso. Nós vamos passar a nossa vida inteira achando isso. Nosso maior inimigo é o diabo. Não, querido. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. O nosso maior inimigo é a ignorância. O profeta Oséias já declarou isso. O meu povo, ele perece, é destruído por falta de conhecimento. É por isso que quando somos conclamados a virmos à escola bíblica dominical, estamos conclamando àqueles que já fazem parte deste reino a conhecerem mais dele. Porque nós precisamos entender que conhecer a Cristo é sinônimo de vida eterna. Você crê nisso? Abra sua Bíblia, João 17. Conhecer a Cristo é a mesma coisa que vida eterna. João 17:3, abra sua Bíblia comigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que é vida eterna? Está aí a resposta. A vida eterna é esta: que te conheçam quem Ele é, como Ele se move, o que fez, o que pode fazer. Conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Essa é a vida eterna. Cristo estava na sinagoga ensinando com os seus discípulos. Nós precisamos também nos mover em conhecê-lo, porque esta é a vida eterna. Conhecer a Deus e a Cristo. Nós precisamos entender que nos alimentarmos dessa palavra todos os dias, nos alimentarmos dessa palavra todos os dias, é fazer a vontade daquele que enviou a Jesus. Abra sua Bíblia mais uma vez. João 4:34. Olha o que Cristo vai falar sobre o que é fazer, qual é o meu alimento. O meu alimento, João 4:34, disse: a minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo é tanto o professor quanto a lição. Ele é tanto aquele que nos ensina, como dele nós somos alimentados. Se você quer fazer parte do reino de Deus, você já sabe o caminho. Está bem didático hoje. Arrependei-vos. O próximo passo, conhecê-lo. Buscar conhecer mais. Comer dele.
Versículo 22 comigo. Marcos 1, volte lá comigo. Marcos 1, 22. Eles estavam maravilhados pela sua doutrina. Ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. O ensino de Jesus está alinhado com a sua vida. Aquilo que Jesus ensinava através das suas palavras, ele era praticante delas. Percebe? A nossa vida também, como participantes deste reino, precisa ser da mesma forma. Da mesma forma. Alinhado com aquilo que falamos, alinhado com aquilo que entendemos, alinhado com aquilo que conhecemos. Porque de nada adianta nós dizermos que conhecemos e praticarmos outra coisa. De nada adianta nós dizermos que o conhecemos e não vivemos exatamente como ele é. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 11, 29. Olha a importância agora de aprender dele. Mateus capítulo 11, versículo 29. Você quer o reino de Deus nessa noite? Você quer o reino de Deus nessa noite, amém? Então tome o reino. Olha o que diz Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. É carregar. Nós estamos carregando o reino de Deus. Por onde nós andamos, nós somos agora conhecidos como aqueles que fazem parte do reino. Nós estamos agora com esse jugo. Carregando. E o que nós fazemos enquanto nós estamos carregando? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para que nós possamos ser mansos e humildes de coração, nós precisamos aprender com Ele, com Cristo. Cristo nos fala que Ele é manso e humilde de coração, mas não somente fala, Ele pratica, Ele vive. Nós precisamos agir da mesma forma, vivermos essa realidade. Parar de termos somente discurso de que somos crentes. Vivemos uma realidade agora de praticantes dessa palavra. Sairmos agora de tão somente conhecedores, mas praticantes desse reino. E aí, ainda nesse mesmo versículo aí, 11, 29. E aí nós vamos encontrar aquilo que todo o mundo busca: descanso para as almas. O que todo mundo busca é isso aqui, esse finalzinho aqui, ó. Está buscando de todas as formas, de todos os jeitos, um descanso para a sua alma, uma paz que ela não vem, algo, um espaço, parece que moldado, que nada preenche. Somente quando nós tomarmos o jugo de Deus, aprendermos dele e sabermos que ele é manso e humilde de coração, nós vamos ter descanso para nossas almas. Amém, igreja? Ele fala, ele vive. Por isso tem uma canção, né? Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar. Você lembra dessa canção? É nele que nós descansamos. Nós nos descansamos a nossa alma em Cristo, porque nós mesmos não temos respostas que possa ser dada para a nossa alma. Jesus nos chama. Ainda aí 11, 29, o versículo 28 vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Deus nos chama, Deus faz esse convite, Cristo faz esse convite nessa noite, para que nós possamos descansar nele. Volte lá, Marcos capítulo 1, versículo 23 agora. Ele estava na sinagoga e um homem estava ali com um espírito imundo, com um demônio, e ele exclama dizendo: o que nós temos contigo, Jesus? Você está querendo destruir? Eu sei quem você é. Tu és o Santo de Deus. Um cuidado agora para você que quer conhecer deste Cristo. Um cuidado que nós precisamos ter ao conhecer a Cristo. Sabe o que acontece? Os demônios, eles conheciam exatamente quem Jesus era.
Eles não tinham dúvida disso. Sabiam exatamente quem ele era, sabia a obra que ele fazia, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele tinha salvação e vida eterna, sabia que ele realizava milagres, sabia de tudo isso. Mas uma coisa os demônios não faziam: se submetiam a esta vontade. Não deixava que o reino de Deus governasse. Um cuidado que nós precisamos ter. Nós podemos conhecer muito de Deus. Nós podemos agora saber muito da palavra. E mesmo assim, não nos submetermos ao Senhor, ao Rei dessa palavra. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Os demônios estão falando isso. A pessoa que está aqui endemoniada está falando isso para Jesus: eu sei quem você é, ou você é o Santo de Deus. Você acha que eu não sei? Você está vindo para nos atormentar? Você está vindo para nos destruir? Assim como os demônios, preste bem atenção nisso, o nosso orgulho nos afasta da submissão. Assim como os demônios, o orgulho não nos deixa viver em obediência. Assim como os demônios, o orgulho quer dar razão ao nosso próprio eu, à nossa própria vontade. Será que nós temos sido submissos à vontade de Deus? Porque se queremos que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos agir em obediência a Ele. Porque é o governo dele sobre nossas vidas. Nós precisamos matar o nosso eu, a nossa vontade, fazer morrer a nossa carne, como disse o apóstolo Paulo. Uma outra versão aqui ainda desse mesmo versículo 24, eu peguei aqui numa outra versão da King James, vai dizer assim: deixe-nos sozinho. Muitas vezes a palavra de Deus chega até o seu coração e você, em suas vontades, está dizendo assim: ei, eu estou ouvindo, mas me deixa só. Não estou interessado. Eu sei, eu conheço. Nós estamos passando a ouvir Ele, mas o que nós queremos fazer, a nossa vontade, a nossa carne. Não, fazer a vontade do Espírito de Deus, não. Ei, me deixe só. Talvez a vontade de Deus agora está falando ao seu coração nessa noite. O Espírito de Deus fala ao seu coração nessa noite agora, para que você se submeta a este Rei, para que você se coloque em submissão a Ele. E talvez o seu coração, a sua carne, a sua vontade está gritando: me deixe só, eu não quero ouvir sua opinião não, me deixa em paz. Pare de... Por isso que aquele rapaz endemoniado fala isso: você está me atormentando. Você quer mudar a minha natureza. Você já ouviu algumas pessoas dizerem assim: eu não vou aceitar esse Jesus não, porque no dia que eu aceitar esse Jesus, eu sei que eu vou ter que mudar de vida. Você já ouviu isso? As pessoas preferem deixar que a vontade do próprio eu governe. Reino de Deus é governo. O reino de Deus chegou nessa noite para que agora possa tomar o seu coração e te conduzir agora ao caminho perfeito, que conduz à eternidade, que conduz ao céu. Porque Jesus declara em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não temos escolha. Aliás, temos uma escolha: ou o reino de Deus ou o reino das trevas. Enquanto eu estava meditando nessa passagem, nessa mensagem, me veio uma música secular à mente, sobre me deixar só. Uma música de Skank de 2003. Preste atenção nela. Você já ouviu? Vou deixar a vida
me levar. Para onde ela quiser. Eu estou no meu lugar. Você já sabe onde é. Não conte o tempo para nós dois, pois a qualquer hora eu posso estar de volta. Depois que a noite terminar, eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, seguir a direção de uma estrela qualquer. Você já ouviu isso? É assim que o nosso eu fala: ei, eu vou deixar a minha vida me levar, para onde ela quiser. Eu vou seguir, sabe o quê? Estrela qualquer, uma direção qualquer, um caminho qualquer. Não essa voz, essa direção de Deus aqui. Não. Ainda nessa mesma música, eu prefiro a solidão. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus? Versículo 25, 26. Repreendeu Jesus: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, o demônio convulsionando, clamando com grande voz, saiu dele. Todos então se admiraram. Nossa, perguntaram: rapaz, que isso? Que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa que ordena aos espíritos imundos, aos demônios, e eles não obedecem? Cristo anuncia nessa noite o grande poder que Ele tem sobre o reino das trevas. Cristo tem todo o poder sobre as trevas. Ele traz libertação sobre as trevas. Muitas vezes, e o cenário que nós aqui estamos, que os discípulos descrevem, é um cenário de resistência. O inimigo está resistindo para sair. Entenda uma coisa: quando o reino de Deus chegar sobre nossas vidas, as trevas elas não vão ter vez, as trevas elas vão ter que sair, porque o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chega, ali vai ter liberdade, libertação. O mal é derrotado, acontece restauração de vidas, porque Jesus é o único capaz de libertar vidas. Aquele homem passa a viver em liberdade, e o mesmo poder que expulsou aquele demônio daquele homem está aqui nessa noite. Ele contempla o meu e o seu coração. Talvez nessa noite precise que o Espírito de Deus agora repreenda agora aquele espírito maligno que está aí em seu coração, aprisionando você. Nós precisamos entender que quando o reino de Deus se manifesta em nossa vida, Ele adentra em nossa vida, e nós agora somos resgatados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 28 e 29 para encerrarmos. E a fama de Cristo se espalhou por toda a Galileia. E versículo 29 vai dizer o seguinte: logo, saindo da sinagoga, eles foram para a casa de Simão, de André, de Tiago, de João. A fama de Cristo, que começou ali, nós estamos vendo o início do ministério de Jesus. A fama de Cristo nos alcançou, chegou até nós. A fama de Cristo agora chegou até o nosso tempo. Preste atenção em uma coisa importante: nós estamos vivendo o final de todos os tempos, cada vez mais, e minha avó falava isso comigo: Gabriel, nós estamos no fim dos tempos. É o fim dos tempos. Isso ela falava, isso já tem uns 6 anos que ela faleceu, 8 anos que ela faleceu. Ela já falava isso comigo: o reino, é o fim dos tempos. Uma coisa é certa: nós estamos mais próximos do fim dos tempos do que minha avó estava. E estamos caminhando a passos largos agora ao final dos tempos. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo está sendo espalhado por toda a terra. O reino de Deus está sendo espalhado até os confins da terra. Mateus 24:14 vai dizer o seguinte: abra sua Bíblia.
Nós queremos segredos para o fim de todos os tempos. Você vai descobrir agora um segredo do reino, de quando será o fim. Mateus 24:14, olha o que diz: este evangelho do reino de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então a fama de Cristo chegou até nós. O evangelho do reino chegou até nós. E está alcançando e vai alcançar mais e mais vidas. E sabe mais o que o evangelho de Cristo, o reino de Deus quer fazer? Ele está nessa noite à sua porta. E Ele bate a porta do seu coração nessa noite. E Ele pede passagem, Ele pede para entrar. Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte: eis que eu estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e ir até a porta e abrir, então eu entrarei em sua casa, vou ceiar, vou fazer uma grande festa com ele, e ele vai fazer uma grande festa comigo. Cristo quer adentrar na sua vida hoje com o reino dele. Mas essa noite ele bate a sua porta. Eu fico imaginando que grande festa é essa que Cristo vai fazer quando ele adentrar na sua vida. Pense numa grande festa. A nossa imaginação de festa, é o velho e bom churrasco, não é isso? Churrasco. Se tem festa, tem que ter um churrasco, não, Messias? Se tem festa, tem que ter um churrasco. Se tem festa, tem que ter muita coisa agora, fartura, abundância. Festa é isso, não é essa a concepção que nós temos de festa? Então Cristo vai adentrar na sua casa e vai fazer uma grande festa na sua vida e com o seu coração. Mas não é dessa festa que nós estamos falando. Não é desse tipo de festa que Deus quer fazer. Cristo quer fazer. Cristo quer fazer a festa do reino em sua vida, que está lá em Romanos 14:17. Abra sua Bíblia, a última vez que você vai abrir. Antes de você tomar posse deste reino. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas ela é justiça, ela é paz, ela é alegria ao seu coração. É aquilo que o mundo mais busca. É aquilo que todas as pessoas vão andar, e talvez em círculos, em muitas oportunidades da sua vida, tentando encontrar essa resposta. E a maior festa que o reino de Deus quer fazer na sua vida é de justiça sobre você, sobre as trevas, paz ao seu coração. Ah, como minha alma anseia pelo Senhor, assim já diz o salmista. A minha alma anseia. E a alegria que o Senhor quer trazer à sua vida nessa noite excede a todo entendimento. Vai alcançar não só sua família, não só sua vida, mas sua família também. Porque Ele quer trazer transformação à sua vida e à sua casa. O evangelho do reino é completo por sobre nossas vidas, amém? E Ele quer trazer essa transformação nessa noite. Por isso, eis que eu estou à porta aí. Você pode ficar em pé nesse lugar. Chegou a hora do rei adentrar a sua casa. Chegou a hora do rei governar. Chegou a hora do rei dizer que a partir de hoje as suas vontades acabaram. A partir de hoje é uma nova vida com Ele, uma vida de justiça,
paz e alegria no Espírito Santo de Deus. É isso que Cristo quer proporcionar à sua vida. Talvez seja essa a maior procura, talvez seja essa a sua maior busca, talvez seja essa a sua busca da sua vida. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui nessa noite. Cristo é o grande rei que haverá de governar quando acabarem todas as coisas. Quando se acabar tudo, quando tudo se acabar, quando tudo se findar, haverá um rei no trono. E este rei é Jesus Cristo. E ele haverá de governar sobre todas as nações com justiça, com verdade e alegria ao seu coração, alegria eterna. E este Jesus que governará sobre nossas vidas, sobre todos no fim dos tempos, ele está aqui nessa noite. Ele contempla algo que eu não vejo, o seu coração. Não tem como nós vermos o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Não tem como nós adentrarmos a este reino se nós não tornarmos como crianças. Crianças. Sabe o que é criança? Resposta imediata. Eltios. Nessa noite Deus quer ouvir de você resposta pronta. Porque se nós não nos fizermos como crianças, nós não vamos entrar no reino. Reflita nessa hora. Deixa o Espírito Santo chamar você. Ele vai chamar você nessa noite. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz nessa noite e vir e abrir essa porta, ele não vai invadir a sua casa, ele não vai invadir a sua vida, não. Ele está batendo a porta. Ele é o cavaleiro. Ele é gentil, ele é manso, ele é humilde de coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Abra seu coração e aceite a entrada do Rei Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer algo diferente nessa noite.